Fala galera, muito boa tarde, eu sou o Leandro Cardoso e esse é o canal Vem Pra Luta, trazendo mais um vídeo aqui pra você a respeito do UFC do último sábado. Ontem, quando eu realizei o vídeo, eu deixei uma luta de fora na hora que eu fui comentar sobre o card principal, porque eu queria falar um pouquinho mais sobre ela fora do vídeo em geral, porque foi, além do desfecho dela ter sido um desfecho que nós não estamos tão acostumados a assistir dentro do Octagon, a entrevista pós-luta também me chamou a atenção de certa forma, então eu achei legal abordar aqui num vídeo para vocês sobre a luta de Carl Roberson contra o vencedor Khalil Rountree Jr., beleza? Vamos então dialogar um pouquinho sobre essa luta, né, que foi uma das lutas que estavam presentes dentro do card principal. Ela era válida pela categoria peso meio pesado e o Khalil Rountree se sagrou o vencedor no segundo round após encurralar Roberson e jogar alguns golpes muito fortes, principalmente na cabeça, e depois terminar de uma forma avassaladora, que foi quando o seu adversário caiu no chão. Khalil Rountree aproveitou aquele momento para dar uma senhora bicuda nas costelas de Roberson, que na hora já se encolheu, sofreu ali de dor e não tem como, né? Ninguém aguentaria um chute daquele ali vindo com tanta força. Ainda deu mais alguns ali para garantir, até que o árbitro encerrou a luta. Por que foi um desfecho curioso para mim? Além de garantir o bônus de performance para o Khalil Rountree, onde ele ganhou $50 mil após a luta, foi interessante que esse é um golpe que não é tão comum assim da gente assistir no MMA. Esse é um golpe que o pessoal geralmente não faz, porque o risco de você acertar de repente a cabeça do oponente, o que daí configuraria como um golpe legal, é grande. Então, mas sendo nessa parte do corpo aqui do tronco, o golpe ele é legal mesmo que o seu oponente esteja no chão. Então eu achei muito curiosa essa parte, né? E também no discurso pós-luta, o Khalil falou algumas coisas interessantes. Ele é um lutador assim que é tido como uma grande promessa. No TUF ele foi muito bem, no TUF lá que ele participou. Ele perdeu na final contra o Andrew Sanchez, que é um lutador mediano ali, mas o Khalil ele sempre se mostrou um cara de muita explosão, só que parece que dentro do Octagon ele não conseguia virar essa chave ali para conseguir obter um caminho de sucesso. Então eu espero que essa fase dele seja muito positiva, porque se você alinhar um desempenho técnico, uma boa genética igual ele tem, ele é privilegiado fisicamente, trabalha muito aparentemente, né, pelo que a gente percebe, e se você tiver esse mental em dia, você tem ali um lutador muito completo que tem como dar show a cada apresentação. Ele sempre foi muito explosivo, só que ao mesmo tempo ele colecionou esses altos e baixos, né? Tendo nocautes ao seu favor e também contra, né? Todo mundo lembra de quando ele nocauteou a lenda do kickboxing, Gokhan Saki, por nocaute, né? Via soco, mas também lembramos de quando Johnny Walker apagou ele com uma cotovelada sinistra no UFC lá na Argentina. Então ele é um cara assim que ele sempre alterna esses momentos aí, e atualmente ele conquistou, né, sua segunda vitória seguida, e essa também de forma muito avassaladora. De qualquer forma, ele sempre dá show, e eu achei interessante trazer aqui um pouquinho para vocês aqui o discurso pós-luta dele, onde ele foi na entrevista, ainda dentro do Octagon, e disse as seguintes palavras, abre aspas: "Não quero esperar ser campeão para contar a minha história. De tudo que eu passei, sendo um garoto de 136 quilos, à beira de cometer um suicídio, com depressão, sem saber o que fazer e para onde ir. Eu só quero compartilhar isso, inspirar milhões de pessoas por aí que se sentem como eu. Pessoas que não têm um sonho, não sabem o que estão fazendo e só precisam de algo. Eu quero poder compartilhar minha história com esse tipo de pessoa, porque talvez haja algumas vidas que eu possa mudar. Então, quando eu chego aqui, esse é o meu foco." Achei muito legal as palavras ali que ele colocou no Octagon, porque para mim, eu que sou um apaixonado por lutas, a luta ela tem essa função, esse sentido. Você tem histórias assim de diversos lutadores que saíram de locais muito
de condições muito precárias e hoje consegue dar uma vida melhor para sua família através da luta. Tem vários exemplos. Se você puder e tiver interesse, escute o podcast do ConnectCast com o Rosimar Toquinho. É linda a história dele, é muita dificuldade, é um cara assim que cresceu na vida e conseguiu devolver para a família dele aquilo que ele achava que ela merecia, né? Então ele construiu a casa para a mãe, hoje ele tem uma casa com a esposa dele. A esposa dele é a mesma desde os tempos da namorada, igual ele comenta na entrevista, né, que passou pelo ruim, passou pelo bom. Então eu vejo assim que na internet, pessoal, às vezes se perde muito nas críticas pra cima dos lutadores que são pessoas como a gente, né? Eles têm ali essa função de trazer esse entretenimento, mas são pessoas. Então eu achei muito interessante esse desabafo do Khalil, porque essa é uma dificuldade que eu vejo principalmente no nosso público brasileiro em geral. O brasileiro ele tem essa dificuldade de você colocar os heróis onde eles realmente merecem, né? Só você ver, por exemplo, o tratamento que o José Aldo teve depois da derrota para o McGregor. Os caras apurrinharam ele na internet pra caramba, falaram um monte de besteira e o cara continua aí. Todas as derrotas que o Aldo teve dentro do UFC foram para caras que ou foram campeões depois, ou eram ex-campeões, ou ainda vão ser campeões, né, digamos assim. Que ainda tem chance, igual o Max Holloway. Quando ele perdeu, o Max tirou o cinturão dele, depois na revanche o Max permaneceu com o cinturão e hoje é um cara que pode muito bem, por que não, subir para a categoria peso leve e conquistar outro cinturão. A gente não sabe. Mas isso que eu quero dizer assim, ele é um cara que ele só perdeu para pessoas de alto calibre e hoje, até hoje ainda você tem pessoas que chegam e falam, o Aldo, né, a carreira do Aldo acabou, e não é assim, esses caras passam por muita coisa. Então acho que o que o Khalil trouxe ali no pós-luta é exatamente um pouquinho disso, assim, se cada pessoa tiver um pouquinho daquela situação ali, se você tiver alguém que te inspire, alguém que consiga te ajudar, acredito que muitas pessoas que estão acompanhando esse tipo de discurso aí vai se sentir representada e é isso que é o bacana. O mental ele é extremamente importante para qualquer tipo de atleta de alto rendimento. E eu sou um leigo no assunto, não sou expert, mas assim, eu acredito que se um atleta se propõe a ser profissional, né, se a pessoa deseja ser um profissional, ela tem que ter esse trabalho, esse acompanhamento com um profissional dessa área de saúde sempre por perto, porque isso dita muito o rendimento que às vezes o corpo quer, mas a mente não funciona. Então é uma situação aí que eu trouxe aí pra gente pensar um pouquinho a respeito aí do que os atletas passam, que os atletas são obrigados a deixar de lado para poder desempenhar de uma forma positiva, né? Como eu disse, eu sou leigo, longe de ser um especialista, estou só aqui trazendo aqui uma simples opinião. Quem sabe um dia a gente tem a oportunidade de ouvir alguma pessoa que trabalha com relação a isso, né? Mas por hora aí ficamos com a minha opinião, né? E adoraria receber também a opinião de vocês sobre esses assuntos. Além de tudo, você tem na parte esportiva atletas que são muito trabalhadores, porque não se tem um esporte de alto rendimento que a pessoa pratique que ela não sinta dores, que ela não sinta essas lesões, que o corpo não vai se desgastando. Você pode falar isso daí para um jogador de basquete, para um jogador de futebol, para um cara do atletismo. O corpo está sempre no limite, o corpo do atleta nunca é saudável, porque ele sempre tem alguma lesão, sempre tem alguma coisa a ser tratada. Esses caras lutam com dor, esses caras jogam com dor e esses caras competem com dor. Então assim, a vida do atleta não é nada fácil. E sempre que eu vejo um atleta trabalhador se dando muito bem, eu acho maravilhoso. Aproveito também nesse vídeo aqui para falar sobre o John Lineker, que foi campeão na última sexta-feira, o nosso paranaense aqui da terrinha. Ele foi campeão no evento One Championship, que eu até comentei com vocês que essa luta havia sido remarcada porque o John teve Covid e ele lutou contra o campeão Bibiano Fernandes, que era um campeão extremamente dominante. O cara apareceu gigantesco nessa luta, muito forte. Bibiano é um exemplo a ser seguido, é mais um caso do que a gente falou. Ele pavimentou essa trajetória dentro do evento asiático, foi durante muito tempo o único brasileiro campeão do evento e se mantém muito relevante lá e merece todo o respeito do mundo. Mas foi muito bacana também de ver essa passagem de bastão para outro brasileiro, já que o John nocauteou
o Kevin Bellingham, que tinha conquistado o cinturão do Bibiano, né? E depois o Bibiano reconquistou. O John Lineker passou por cima dele, foi para outro adversário também, passou por cima, então ele enfileirou ali 3 adversários de qualidade até receber a tão sonhada oportunidade pelo cinturão, coisa que ele nunca tinha tido oportunidade de disputar no UFC. John é um trabalhador, teve várias situações que tiveram problemas, né, que deram problemas para ele dentro do UFC, mas aparentemente a parte psicológica dele está muito melhor, ele amadureceu bastante, não falhou no peso nenhuma vez nessas lutas do ONI. Vale lembrar também que a categoria que eles lutam, que é o peso galo, no ONI é 65 kg e 800 e não 61 igual no UFC. Então o John conseguiu essa vitória via nocaute no segundo round de forma muito bonita. Fiquei triste ali pelo Bibiano, obviamente, porque foi um nocaute, mas quem tá na chuva é para se molhar. Esse é aquele nocaute clássico, quando o Bibiano levou o soco, ele chegou até de trançar ali a perna no momento do nocaute. E tem aqui no YouTube a luta completa, porque o ONI disponibiliza as lutas no YouTube, ou você pode assistir o evento inteiro ou pular para assistir a luta somente do John Lineker e do Bibiano Fernandes. Então, mas o que me chamou também a atenção foi o fato do Lineker ter levado um down numa trocação, uma troca de tiro ali entre os dois. O John acabou acertado, levou o down, foi para baixo, e isso eu nunca tinha visto no UFC. Ele lutou contra diversas pessoas de muita qualidade, mas a gente nunca tinha assistido esse down assim tão claro igual ele levou contra o Bibiano Fernandes. Só mostra o calibre do atleta, que é o Bibiano Fernandes também, que conseguiu esse knockdown aí no John. Logo depois ele se recuperou, estava muito bem preparado fisicamente, mostrou isso, porque se não tivesse, ele não tinha se recuperado de jeito nenhum. Foi muito forte a pancada, e o John depois ficou por cima ali até o fim do round, e no segundo round ele acabou obtendo a vitória ali via nocaute. Parabéns ao John Lineker, um ótimo cinturão de uma organização que vem crescendo bastante e é hoje a principal organização asiática no mundo. Eu diria ali que fica entre a terceira e a quarta força do MMA mundial, então é muito bacana de ver os brasileiros dominando esses eventos também, certo? Beleza? Eu só quis trazer hoje um vídeo um pouquinho diferente, com algumas características diferentes aqui pra gente analisar aqui no vídeo. Logo mais eu volto com as nossas notícias aí de lutas marcadas. No final de semana tem outro UFC muito interessante lá em Londres, então eu trago aqui informações aqui para vocês a respeito desse evento em breve, beleza? Muito obrigado pela audiência, agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo. Tchau!